Eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração. Feche seus olhos. Nós não estamos aqui, Senhor, para mais um culto. Nós estamos aqui para o culto que vai mudar a nossa história. Nós queremos declarar, Pai, que a nossa mente está alerta. O nosso coração receptivo. E não existe barreira, ó Pai, para a palavra penetrar em cada coração aqui hoje. Que haja o reendereçar do Senhor para cada vida aqui hoje. Mudança de rota, mudança de vida, mudança, ó Pai, de mentalidade. Eu declaro um novo tempo sobre cada casa, sobre cada família. Um novo tempo de avivamento no nome de Jesus. Tem alguém comigo que crê nisso no nome de Jesus? Um novo tempo de avivamento, eu repito, um novo tempo de avivamento, um novo tempo de avivamento. Amém, amém e amém. O culto começou. E é muito incrível que Deus vai fazendo as coisas conforme nós não nos limitamos com a nossa fé. Diga assim para quem está do seu lado: ninguém limita Deus. Deus quer fazer coisas grandes. Você crê nisso? Se você não estiver disponível para ter visão para isso, Deus vai usar outro. Mas Deus vai fazer. O incrível é quando nós damos lugar para acreditar nas loucuras que Deus quer que façamos. Porque para muitos era loucura viver o que nós estamos vivendo aqui. E hoje eu quero falar com toda clareza. O tema da mensagem de hoje é uma mensagem de gratidão, chamada Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje eu estava com uma família. Eu achei muito engraçado que o irmão falou assim comigo assim: pastor, eu preguei essa mesma mensagem que eu vou pregar agora, com esse tema, no culto das 9, culto das 11. Estou pregando aqui, porque é um público diferente, amém? E ele falou assim comigo: pastor, hoje você pregou sobre aquela mulher que o Senhor ajudou. Eu falei: que mulher é essa? Ele falou: eu esqueci o nome dela, termina com Zé. Eu falei: Zé, que mulher é essa? Aí eu lembrei: Ebenezer. Eu falei: irmão, eu quero dizer para você, irmãos, quando nós olhamos para o que nós vivenciamos aqui, de fato nós estamos pisando no milagre. Eu lembro quando nós chegamos aqui, se você acompanhou essa história desde a época do cinema. Quantos estavam aqui na época do cinema? Você pode dizer isso: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Tem alguém comigo aqui no nome de Jesus? Nós, irmãos, se você não conhece a nossa história, nós começamos num cinema. Quem lembra do cinema? O escurinho do cinema. Depois, eu saí de Miami e fiquei definitivamente só em Deerfield. E nós caçamos um lugar, afinal você tem um pastor ativo e hiperativo. E eu falei assim: eu não vou ficar em casa. Nós vamos ter culto de manhã. E nós achamos um espaço muito feio, mas era o lugar que Deus abriu a porta. E a verdade, quando não tem porta aberta, você entende que a porta que está aberta é a que Deus já preparou para nós. E quando a gente passou por essa porta, nós entramos ali dentro, nós entendemos algo: nós precisamos dar um trato nesse local. Era o que tinha para a gente fazer. Vai com a porta que está aberta mesmo. E nós entramos naquele lugar. Deus salvou inúmeras famílias. Depois cresceu, expandiu, ficou muito grande. E nós encontramos uma outra porta aberta: a escola. E na escola nós triplicamos o número da nossa igreja. Quem é da época da escola? Mas um dia Deus nos fez uma promessa de termos o nosso espaço. E é sobre isso que eu quero falar com você. O que eu
como teu pastor, aprendi nesse tempo todo, nesses 2 anos e meio, o que Deus me ensinou nessa jornada. Quero te dizer algo: até chegar no tempo da vitória, você vai passar por lutas, você vai passar por choro, mas eu quero te dizer, a vitória é sua em nome de Jesus. Eu preciso de alguma avivada aqui comigo no nome de Jesus. A vitória é tua. Escute algo: não existe vitória sem luta. Talvez você está vivendo o pior tempo da tua vida. E quantas vezes eu fui para o quarto chorar sozinho, eu e Deus, longe da esposa, porque eu tinha vergonha de chorar na frente dela. Falei: Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu sei que o Senhor quer fazer. A primeira coisa que eu aprendi nesse tempo é, repita comigo, o lugar. Diga mais forte: o lugar não sustenta a promessa. Quem sustenta a promessa é o Deus do lugar. O que é isso, pastor Diego? Nós passamos por tantos lugares, nós passamos por prédios terríveis, por uma escola, por um cinema. E o que? Prazer, meu nome é Diego Araújo, eu sou seu pastor, mas eu sou gago. Se travar, dá um glória a Deus que vai dar certo, amém? Fizemos o culto na escola, o céu se abriu e o fogo desceu. Fizemos o culto no edifício feio, os céus abriu e a glória desceu. Fizemos o culto na escola, o céu se abriu, o céu desceu. Fizemos o culto aqui, o céu se abriu e a glória desceu. Mais importante que o lugar é quem está no lugar com você. Eu aprendi que Deus não se limita a prédios. Deus só quer uma coisa: uma pessoa disponível para pregar o evangelho. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que maior do que a luta é o Deus que vence a luta. Maior que a provação é o Deus que abate a provação. Maior que os nossos adversários é o Senhor dos exércitos. Eu estou pregando para alguém que, pelo amor de Deus, acorda aí que eu estou pregando uma mensagem avivada para o teu coração. Deus me trouxe para dizer para você aqui nessa noite: se Deus estiver, o deserto vira altar. Se Ele não estiver, nem o palácio vale a pena estar. Queira estar aonde Deus está. Ninguém limita a Deus e o agir de Deus independente do lugar. Ele está com você. Ele está na tua casa. Se eu te disser que nesse exato momento os anjos do Senhor estão invadindo a tua casa e toda maldição cai por terra na autoridade do nome de Jesus. E se eu te disser que o teu marido, que talvez não veio porque ele não é cristão, Deus manda anjos agora para converter o coração dele agora. Está sendo efetuada uma obra invisível, mas Deus está com você. Eu vou repetir: Deus está com você. Vai para mim. Aquela canção antiga que diz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã levanta, tão certo como eu te falo. Tenha a convicção que Deus está com você. Tão certo como você não duvida que você vai puxar o fôlego e vai ter ar existente. Você não fica com dúvida falando assim: será que eu vou puxar o ar e não vai ter mais ar? Não. Porque o ar quem te deu foi Deus. Você só está aqui porque Deus aprove você estar aqui. Estou pregando para alguém aqui no nome de Jesus. Aonde vale a pena estar? Nós estamos no lugar que Deus quer que a gente estivesse. Nós estamos na nossa casa. É um novo tempo, um novo nível, uma nova estação, um novo tempo de avivamento sobre a tua casa, sobre a tua família. Se prepare para viver o melhor tempo da tua história. Eu já estou profetizando sobre a tua vida. Você viverá um tempo de milagre. Você viverá um tempo, uma nova estação de ousadia. Tem alguém que crê nisso? Aplauda o Senhor nessa noite. Vamos todos aplaudir o Senhor. Não confunda a presença. Come on, não sei se eu falo. Não confunda a presença com estrutura.
Porque Deus não mora em paredes. Deus habita em nós. Pastor, mas o lugar que eu estou trabalhando, ele é muito difícil, ele é muito... Não, irmão, era difícil até você chegar. Aonde você chega, a presença de Deus vai com você e o fogo de Deus carrega. Pastor, essa cidade que eu moro está difícil, estava difícil até você chegar. Aonde você chega, se tiver demônio, vai ter que sair correndo na autoridade do nome de Jesus. Pastor, estão fazendo macumba, irmão. Até macumba não vale sobre a tua vida, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. A presença de Deus não é a ausência de dificuldade, mas é a presença de milagre. Eu estou fluindo aqui no que Deus está mandando dizer. Não confunda a presença de Deus com a ausência de dificuldades. Porque talvez com Deus vai ser até mais difícil. Mas uma coisa é certa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi que nós nunca fomos limitados a uma estrutura. Se a gente fizesse um culto na praia, eu estou certo de algo, teria a presença de Deus lá. Se a gente fizesse um culto na praça, que nos tomem a igreja, nós temos boca, nós iremos até lá, iremos profetizar que Jesus vive e Ele vai voltar. Coloque a mão no peito e diga: Ele habita em mim. Diga: Ele habita em mim. Diga: ninguém pode limitar a presença do Deus que habita em mim. Você pode aplaudir Jesus e dar um brado de júbilo a Ele. Segunda coisa que eu aprendi. Diga comigo: Deus não atrasa. Ele alinha tudo no tempo certo. Eclesiastes 3:11 vai dizer assim: tudo fez formoso. Esse é o tempo. Provérbios vai dizer: há tempo para todas as coisas. Talvez o teu atraso, que você está pensando que Deus atrasou, é Deus não te dando algo que você não está preparado para receber. Muitas vezes que nós achamos que estava Deus atrasando, na verdade era o preparo de Deus nas nossas vidas, e na verdade nos amadureceu. Se Deus não tivesse atrasado, entre aspas, nós não teríamos entrado numa escola e triplicado o número de membros da nossa igreja. Escute algo: o que você está vivendo não é atraso, é livramento. São pessoas que Deus está tirando da tua vida, são coisas que Deus não está te dando, e você precisa ter maturidade e não ser uma criança mimada. Deus está dizendo para você: eu não estou atrasando. Existe uma frase mundana que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Isso é um erro, é uma mentira de Satanás. Deus não tarda, Ele faz tudo no tempo certo. E o tempo de Deus, Ele é perfeito. O tempo de Deus não erra. No tempo certo vai chegar na tua mão. A nossa pergunta sempre foi: será que esse espaço será nosso mesmo? Sabe o que eu aprendi em Deus? Porque, irmãos, vocês não têm noção do que nós enfrentamos para assumir esse espaço. Posso te contar um segredo? Quando a gente foi assumir o espaço, fomos passar o nome para nós. O landlord falou assim: então nós vamos mudar todo o contrato. E eu já pensei: e agora? A gente está na tábua da beirada em valor financeiro. Eles definiram o valor, 40 mil. A gente não tinha esse dinheiro. E Deus nunca nos dá algo sem nos dar a estratégia para acessar o algo novo que Ele está provendo. Um dia na minha sala, no meu gabinete pastoral, aliás, na nossa sala de staff, a gente estava numa reunião e Deus falou comigo claramente: faça uma festa, um Brazilian Day, algo para celebrar a cultura de onde vocês vieram. E você vai ver que eu vou levantar esse valor. No dia do Brazilian Day, nós levantamos acima do valor que precisavam. Antes era qual valor? Era $30 mil. Depois nós descobrimos que eles mudaram e era 40 mil. O valor que passou deu exato o valor que nós necessitávamos. Na semana a gente colocou a nossa conta para o povo do landlord, para eles olharem, avaliarem a nossa conta. E de repente eles falaram assim: não, na sua conta não dá, porque vocês são novos demais. E eu falei assim: uau, Senhor, o que nós vamos arrumar? Mateus me liga, o pastor Mateus me liga. Pastor Mateus é o nosso pastor executivo aqui da casa. Falei assim: pastorzão, eles falaram assim que vão aceitar nós.
E eu caladinho, sem falar nada com vocês. Só que tem um porém, vocês vão ter que dar 60 mil. Eu falei assim, Mateus, você vai falar com esse povo que você não quer mais. Que nós não queremos mais. Não tem condição. Quando eu desliguei o telefone, bravo com o Mateus. Porque o Mateus me ligou e falou assim, pastor, vou falar agora que a gente está muito feliz com essa decisão. Eu falei, você está feliz? Nós nem temos esse dinheiro, como é que você está feliz? E quando eu desliguei, o Senhor falou comigo, é tempo de se alegrar. Porque se está difícil é porque vai ser coisa grande. Escute algo, quando as coisas apertarem para você, é só um sinal que algo grandioso está chegando. Deus está dizendo para você, pare de achar que eu estou atrasando. Eu não erro no meu tempo, não existe erro no meu tempo. O meu tempo é perfeito. E sabe o que eu descobri? Deus já tinha uma pessoa para pagar essa conta. Porque Deus não nos dá uma estrutura grande sem dar provisão. Se Deus te deu grandes sonhos, Deus me trouxe aqui para dizer para você, Ele é fiel para pagar a conta completa. Para de encher Deus de porquês. Para de limitar Deus. Só existe uma maneira de limitar Deus, eu vou te dizer. Você. Quando você coloca uma impossibilidade diante de um Deus que é Deus do impossível. O único lugar que Jesus não conseguiu fazer milagres, você sabe onde que é? Na sua própria terra. Nós somos filhos de Deus, nós fomos chamados a viver um novo tempo. Ele nos salvou, nos remiu, e nós vivemos aquém do que Deus nos chamou. Irmão, ou você é filho de Deus, você entende de uma vez por todas que você é um embaixador de Cristo, e aonde você chegar tem poder e autoridade nas suas mãos. Se tem porta fechada, você vai estender as mãos e Deus vai abrir a porta. E se Ele fechar, é porque você vai entender que Ele quer abrir um mar para você passar. Algo novo Deus está gerando, mas Deus não atrasa. Repita para quem está do seu lado, diga assim, Deus não está atrasando, Ele está caprichando algo novo para você. O tempo de Deus é perfeito. Tem alguém que crê nisso? No nome de Jesus, aplauda Ele. O que parece demora para você não é nada mais ou nada menos que sincronia perfeita dos céus. E tem coisa que Deus te livrou que você nem sabe, e foi um atraso. Mas mal você sabia que se não tivesse atrasado, você estava perdido. Enquanto você espera, é um sinal que Deus está preparando tudo, inclusive você. Deus nunca vai te dar algo sem você ter estrutura para carregar algo que Ele está te dando. Tem coisa que está demorando, não é por causa de Deus, é por causa de você. Deus está esperando você amadurecer para te dar no tempo certo. Porque talvez isso que você está clamando é o ponto que vai usar Satanás para te afastar da presença. E Deus está dizendo, eu não posso liberar porque Ele não tem estrutura para isso. Terceira coisa que eu aprendi nesse novo tempo de Deus para a minha vida, e eu já estou terminando, amém? Brincadeira, eu não estou terminando. Diga comigo, o que começa com sacrifício sempre vai terminar com glória. No reino nada é fácil. Você achou que você ia aceitar Jesus e ia chegar na tua casa e estar lá os anjinhos com pompom, e na verdade quem abriu a porta para você foi o problema, dizendo para você, you are very welcome here. E você falou, Deus, mas eu achava que eu ia viver o extraordinário. E quem te falou que viver o extraordinário é viver uma vida em ausência de luta? Viver o extraordinário não é ter ausência de luta, é dizer que no final Deus te usou para vencer essa luta. O que está gerando em você, Deus, no momento de luta, de sacrifício, de batalha? Marcas. Marcas nos dão autoridade para seguir e fazer com que pessoas não passem pelo mesmo que você passou. Eu estou pregando para alguém aqui, pelo amor de Deus. O que são marcas, pastor? Eu tenho tanto de marca no meu corpo. Eu tenho a marca da bariátrica, 6 pontinhos na barriga. Eu tenho um acidente que eu tive aqui, 6 pinos. Eu tenho uma marca aqui de uma vez que eu atravessei uma chave de fenda na mão. Mas hoje eu toco. E são só marcas. E eu olho e falo assim, tá vendo aqui essa cicatriz aqui? São só marcas.
porque um dia eu passei por isso. Não reclame das marcas. São experiências que Deus te deu para você ter propriedade, para guiar pessoas, para não passarem pelo mesmo caminho que você passou. Nada é desperdício. Deus me trouxe aqui para dizer para você: você será um pavimentador de pessoas para passarem por um caminho melhor que você passou. A tua função é ser um rio que flui do altar de Deus para abençoar vidas. Você vai abençoar a sua direita, a sua esquerda, a sua frente, quem está sentado atrás. Escute algo. Talvez você foi enganado por pessoas. Não, aqui não acontece isso. Quem já foi enganado? Só em outros lugares. Talvez você foi enganado por brasileiros ainda. E talvez você carregue uma cultura maldita dizendo assim: quando eu cheguei na América, eu passei fome, eu tive dificuldade, então por que ele não pode passar por isso? Tem que passar por tudo que eu passei. E essa não é uma visão do reino. Todas as marcas que Deus te deu é para poupar outras pessoas de terem a mesma marca. E elas serão poupadas porque você será uma pessoa que vai fazer pessoas voarem. Deus vai te dar ferramentas. Você vai falar assim: não faça isso porque eu já fiz e foi doloroso. Você não precisa passar por isso. Sabe por quê? Eu já passei, foi terrível, mas Deus me deu uma coisa chamada experiência para contar. E esses testemunhos pavimentará caminhos para outras pessoas não passarem por eles. Eu estou pregando aqui para alguém. As aflições do tempo presente, Romanos 8,18 vai dizer assim: as aflições do tempo presente nem se compara com a glória que há de vir. Sabe o que o diabo faz conosco muitas vezes? Ele faz a gente ficar preso no presente atual, porque ele sabe que o futuro aguarda algo grandioso da parte de Deus. O fato de você estar passando por uma luta não significa que essa luta é eterna. O fato de você estar passando por um tempo de depressão não significa que a depressão te pertence. Passa por isso, porque depois tem uma terra prometida te esperando. Sabe o que eu entendi nos tempos difíceis aqui? E todas as vezes que eu ouvia pessoas dizendo: está difícil para a gente adquirir esse prédio, eu lembrava: Deus, é porque tem algo grandioso para chegar. Cutuca quem está do seu lado. E não é para dizer nada não, para cutucar mesmo, porque tem gente sendo arrebatada nesse culto. Fala com ele: acorda aí, meu filho. Uma mensagem dessa avivada, está avivada ou não está? Está recebendo de Deus? E quantas vezes em tempos de luta nós semeamos com lágrimas? Mas todas as vezes que você chorar por uma luta, lembre-se de algo: você está regando a tua promessa. 3 pessoas que creram nisso, é muito forte. Quando você estiver chorando por algo, lembre-se: eu estou regando a minha promessa. Vai passar, e quem rega com lágrima, colhe com promessa. Tem alguém que recebe essa palavra no nome de Jesus? Eu libero sobre a tua vida: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. Na autoridade do nome de Jesus, as marcas da jornada são provas da fidelidade de Deus sobre a tua vida. Quarta lição que eu aprendi nesse tempo para a gente adquirir esse imóvel. Diga comigo bem alto: as maiores vitórias vêm depois dos maiores nãos. Tem não que é sim de Deus disfarçado. Para de ser extremista. Veja para o outro lado. Tem coisa que Deus está dizendo assim: não, porque você não está preparado para receber. Eu lembro de eu chegando aqui e eu comecei a rodar a cidade inteira procurando espaço. Eu cheguei num pastor aqui, que eu não vou citar o nome, e eu falei com ele assim: pastor, você tem um espaço para alugar aí? Ele falou assim: eu tenho um espaço top para vocês. Vocês querem alugar? Eu falei: quero. Ele falou assim: só me diga primeiro qual é o nome da igreja. Eu todo inocente falei assim: Lagoinha. E ele falou assim: me dá só um minuto. E ele voltou e falou assim: infelizmente nós não podemos alugar para vocês. E eu falei: uau. Só que tão pior quanto não entender os nãos é também não valorizar as pessoas que Deus usou para nos dar os sims.
Deus usou pessoas para te abençoar aqui na América. Olha para a sua vida lá atrás, irmão. Você morava lá em Teófilo Otoni, lá em Patinga. Você só falava inglês porque você sabia falar a palavra why. Você não falava nada de inglês e hoje você está aqui para cima e para baixo falando The King, the Power of the Nation. Você está melhor. Por quê? Porque tiveram pessoas que disseram sim para você. Deus usou pessoas para dizer sim para você. Deus disse sim para você. Eu me lembro como se fosse hoje. E a gente precisa valorizar os sims de Deus. Um dia eu cheguei em um homem de uma igreja chamada Videira. E eu falei com ele, eu tenho uma igreja, eu preciso trazer o povo, tirar o povo do cinema e trazer o povo para uma igreja. Ele falou assim, irmão, pode vir para essa igreja. Independente do que vocês têm, eu não vou cobrar de vocês. Somente venha. No primeiro culto isso aqui encheu. Ele me ligou e falou assim, opa, vai ficar muito caro para mim esse negócio. Se vocês puderem contribuir com algo, a gente começou a contribuir. De repente, a gente começou a usar a igreja mais do que eles. Porque a Lagoinha cresce, irmãos, honestamente, quero ser muito honesto com você, eu aprendi algo. Era Deus dizendo sim, usando uma pessoa para dizer sim. E eu quero valorizar a vida desse homem, esse pastor Márcio, aqui da igreja Videira, que cedeu esse espaço para a gente fez tudo aqui no nome de Jesus. E tem que ter muita maturidade para fazer isso. O não de Deus não é para te matar, é para te beneficiar. Mas também entenda valorizar os sims de Deus. Diga bem alto comigo. Toda vez que Deus diz não, Ele está protegendo o meu coração de algo que eu ainda não vi, não ouvi, mas Ele sabe. Então quando Deus te disser não, agradeça, porque coisas maiores estão por vir na tua história. Você pode aplaudir Jesus comigo? No nome de Jesus, no nome de Jesus, aplauda, 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 aplauda. Quinto, e eu termino. Estou terminando o culto no horário hoje. Diga comigo, a fé só cresce quando a lógica se acaba. Existem momentos que o que Deus vai dizer para você não vai fazer sentido nenhum. Eu aprendi algo. Eu sou pastor desde os meus 18 anos de idade. Eu pastoreava na cidade de Betim, Minas Gerais. Tem algum betinense aqui que conhece Betim? E naquela cidade eu fui pastorear no shopping. E no shopping nós tínhamos 15 pessoas. E quando eu fui pastorear lá, as 15 foram embora. Em um mês, 70 pessoas. 2 meses, 300 pessoas. 3 meses, 700 pessoas. Em um ano, mais de 1.200 pessoas naquele lugar. Eu não tinha dinheiro para bancar o que estava naquele lugar. Mas a igreja cresceu. E eu cheguei no dono do shopping e falei assim, olha, nós precisamos aumentar, eu preciso da sua maior loja. E ele falou comigo assim, não tem mais loja para vocês não, vocês estão já grandes demais, eu não tenho espaço. E eu vi que a Riachuelo, quem lembra da Riachuelo? Você comprava na Riachuelo? Dividia de mais de 20 vezes. Deus está vendo. Você tem saudade desse cartão de crédito, né? E eu falei com ele assim, olha, eu preciso alugar Riachuelo. E pergunta para mim, você tinha dinheiro para isso? Você acha que eu tinha? Porque igreja não se constrói com dinheiro. Igreja se constrói com fé de um Deus que provê tudo que nós necessitamos. Eu falei com ele, quantas salas você tem aí nesse shopping? Ele falou, 27 salas. Eu falei, eu quero. Quantas pessoas cabem aí? Mais de 1.000 pessoas sentadas. Eu falei, eu quero. Sabe o que aconteceu? Nós reformamos aquele espaço. Mais de 980 mil reais para reformar. Reformamos. E sabe quem pagou a conta? Jesus. Porque Ele é o provedor. Escute algo, nunca tenha medo de ser ousado num projeto que Deus está nele. Nós estamos em reforma. E eu não estou esperando o dinheiro cair na minha mão.
Porque só espera quem acha que não tem na mão. Eu não estou esperando, eu já tenho convicção que esse dinheiro já está conosco. Porque a obra não é minha, a obra é de Cristo. E Ele é o maior mantenedor dessa casa. Deixa eu te dizer algo, guarde esse tema que eu estou dizendo aqui. A fé só cresce quando a lógica se acaba. Talvez você só tenha uma botija de azeite, mas eu quero te dizer, quem tem o óleo é Cristo. Vai brotar unção fresca em cada botija de azeite que você trouxer. Deus vai prover na tua vida. Fique de pé no teu lugar. Pastor, eu estou chorando. Está difícil. Quantas vezes nós choramos aqui nessa área? Eu chorei muito para viver o que eu estou vivendo aqui. E talvez Deus te trouxe aqui porque você está pensando em desistir, parar tudo. O coral já pode vir, gente. Bem rapidinho. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: não pare. Não desista. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.